Amanhã é o dia D para a ajuda humanitária na Venezuela. Vários países que apoiaram o opositor ao regime chavista, o Juan Guaidó, prometeram enviar neste sábado ao país sul-americano comida, remédios, né, e itens de higiene também. Ontem, o presidente venezuelano Nicolás Maduro ordenou o fechamento total da fronteira terrestre com o Brasil e avalia fazer o mesmo com a fronteira da Colômbia. O vice-presidente brasileiro, general Hamilton Mourão, descartou um confronto direto entre as nações. Segundo ele, os países só se enfrentariam se o chavista atacasse o Brasil. Mas para Mourão, Maduro não é tão louco. Caio, eu vou começar com você para falar sobre esse assunto que está pipocando no noticiário nacional e internacional, inclusive dominando a imprensa aí, né, até à frente de pautas importantes que o Brasil vem implementando aí, para dizer o mínimo, só a relação com a reforma da Previdência aí, né, mas esse assunto, né, na questão geopolítica, na questão política envolvendo Venezuela e esse governo autoritário de Nicolás Maduro, agora com essa, né? Como é que você enxerga aí um movimento que é um déspota, né, esse sujeito? O povo morrendo de fome, o povo sofrendo. O que ele deseja com isso? Eu nem sei qual é a patente dele. Ele é um general? Ele é general, o Nicolás Maduro? Não sei se ele é general. Ele é um ditador, Edgar. Um ditador, não importa qual é a patente dele. Não importa que ele está agindo como um déspota, agindo para o sofrimento do povo venezuelano. Como é que você enxerga aí esse movimento, esse fechamento da fronteira com o Brasil, o impedimento de que chegue ajuda, né, para as pessoas que necessitam, os venezuelanos que necessitam? Isso pode parecer surreal, porque de fato né, mas o Maduro ele vê a ajuda humanitária como uma interferência externa nas políticas venezuelanas, né? Essa é a visão do cara. E a gente vê aquelas cenas chocantes, né, dos venezuelanos no que se chama de trincheiras, atravessando a fronteira para ter acesso a produtos que escassearam na Venezuela. Você falando sobre o despotismo, né, do Nicolás Maduro, me lembrou quando eu estava me informando sobre a situação, né, no nosso vizinho, eu vendo a Band News pela primeira vez no GC, eu vejo a palavra ditador Maduro, né? A Globo News, a Globo G1 ainda estão usando a expressão presidente Maduro. Eu acho que é sempre mais interessante a gente chamar as coisas pelo que elas são. Sobre um conflito, de fato, não pode haver uma guerra preventiva, teria que ser uma guerra de defesa, como bem colocou o general Mourão, pelo seguinte: 50% da energia do estado de Roraima é produzido na Venezuela. E não só isso, a gente tem uma dependência na região norte em relação à gasolina venezuelana também, né? E aqui tem uma série de interesses geopolíticos, especialmente dos Estados Unidos, que eles desestimulam, por assim dizer, uma intervenção militar. Por quê? Uma intervenção militar no quintal dos americanos, ele pode legitimar intervenções em outros cantos do globo por parte de outras superpotências, especialmente Rússia e China. Então, a leitura internacional é de que é possível derrubar o Maduro sem guerra. Eu queria aqui recomendar o excelente vídeo que se chama Como Derrubar Maduro, no painel WW, do jornalista William Vac, que faz inclusive comparações com outras tiranias do Slobodan Milosevic, do Saddam Hussein, mas acontece assim que, com perdão do trocadilho, o ditador não vai cair de maduro, ele vai cair de podre. É a única situação, porque ele já foi desmoralizado no cenário global, aí, com a liderança inclusive do Brasil no Grupo de Lima, e uma ausência muito mal vista do México, do Obrador, né, o novo presidente esquerdista, Canadá apoiando, Estados Unidos apoiando. Eu vejo alguns analistas mencionando o termo saída honrosa, né? Eu acho... qual seria a saída honrosa para esse sujeito, que vai se apegar ali ao poder até onde ele puder, até a última migalha de poder, até a última migalha de intervenção que ele pode exercer, né, na posição que ele se coloca, ele vai, acreditem, ele vai se utilizar e exercer. Ele não tem muito para onde correr, e mesmo as Forças Armadas, diante de oferta de anistia, isso é importante falar, né? Elas recusaram e continuaram apoiando Maduro, porque ali foi feita toda uma casta burocrática que inclusive aparelhou o exército. Essa é uma grande diferença quando a gente falava na venezuelização do Brasil entre, por exemplo, o modelo lulopetista e o bolivariano. Houve aparelhamento do exército
no sistema bolivariano. É importante a gente falar que a Venezuela ela é o modelo socialista mais bem acabado no continente e provavelmente ao redor do mundo, né, excetuados aí os regimes de Cuba e de Coreia do Norte. Então, ele reflete uma visão política e econômica de mundo, né? Então, isso é importante, é por isso que você tem, por exemplo, lideranças do PSOL, né, o Partido Socialismo e Liberdade, como Boulos, endossando o Maduro. Tem, lógico, correntes divergentes como a Luciana Genro. PCdoB da Manuela Dávila também, Partido Comunista do Brasil, endossa. Alas do PT, como é o caso da Gleisi Hoffmann, endossa o Maduro também. E aqui fica a crítica óbvia do Roberto Campos, que é a única coisa abundante no socialismo é a escassez, é o que a gente está vendo agora. E esses que você citou, que são poucos ainda que têm coragem de defender o ditador Nicolás Maduro, se apegam curiosamente, ironicamente até na justificativa da democracia. Que loucura. Pelo Maduro ter sido eleito pelo voto popular. Mas acho que eles se esquecem como foi feita a eleição. A eleição foi fraudada. Foi fraudada. O Maduro coagiu os seus adversários. Alguns deles foram presos, outros não puderam se candidatar. Teve um baixíssimo quórum popular nas eleições. Uma coisa também que impressiona ainda, isso é o que mais me choca. A gente está falando de um país rico em petróleo, né, sentado em poços de petróleo. O intervencionismo estatal, Edgar, ele conseguiu fazer a proeza de em poucos anos fazer a produção cair. Então a gente não está falando de preços internacionais, a gente está falando de técnica de extração de petróleo, né? E esse fechamento de fronteiras, eu acho que era realmente o último passo em relação a cerceamento de liberdades, né? Agora a gente está falando do direito de ir e vir. A gente sempre falou que a Venezuela estava exportando refugiados, né? 5 mil por dia, 3 milhões espalhados pelo mundo, agora nem isso. Né? Então, realmente você tem uma população aí cativa e que sequer pode receber ajuda dos outros países. Né? E segundo ele, a decisão é para, digamos, prevenir, né? E para depois não precisar lamentar. E o que ele não enxerga é a situação para lá de lamentar. O William Vac, ele usa uma expressão muito legal, que é a asfixia diplomática, né? Então, só que ele mesmo crava o diagnóstico. Sim. Como não há o interesse americano de uma atitude tão beligerante e bélica, o que a gente tem que fazer, infelizmente, é esperar uma reação popular na Venezuela. Edgar, eu achei engraçado o comentário do nosso companheiro Augusto Nunes no Jornal da Manhã, dizendo: pena que a Gleisi ficou do lado de cá.